Você já parou para pensar o que os discípulos e apóstolos de Jesus faziam antes ou até mesmo durante e depois de terem sido chamados para o ministério? Como eles sustentavam suas casas? Será que eles trabalhavam? Ou será que pelo menos é possível saber quais eram as profissões dos apóstolos de Jesus? Neste vídeo, nós falaremos exatamente sobre isso. Então, se você tem essa curiosidade, assista este vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum estudo bíblico por aqui. Nós podemos começar dizendo que, de fato, a Bíblia não informa a profissão de cada um dos apóstolos de Jesus Cristo, apesar de sabermos que todos eles exerciam cada qual sua profissão antes de serem chamados ao ministério em tempo integral. E dentre as profissões dos apóstolos que são informadas, a pesca é a mais comum delas. Mas antes de falarmos sobre isso, é importante entendermos um pouco mais sobre como eram as profissões nos tempos bíblicos. Bom, nos tempos bíblicos, as profissões tinham um caráter mais geral em comparação com os dias atuais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que profissões do tipo especialista não eram tão comuns. A maioria das pessoas estava envolvida em ocupações típicas de camponeses. As profissões campestres dos tempos bíblicos tinham a ver com a pesca, com o cultivo da terra, com o cuidado com o rebanho, com a carpintaria e a construção e com a manipulação de metais, pedras e cerâmicas. Portanto, talvez com apenas 2 ou 3 exceções, sem dúvida essa era a realidade da maior parte dos discípulos de Jesus. Isso porque a primeira preocupação das pessoas naquela época geralmente era produzir o próprio alimento. Então, para muitas delas, as atividades comerciais eram de ordem secundária. E também é importante saber que, diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, o povo judeu considerava o trabalho árduo como algo dignificante. Mas voltando a falar agora diretamente sobre as profissões dos apóstolos, a pesca aparece como a atividade profissional exercida por pelo menos 3 apóstolos de Jesus. Os apóstolos Pedro, Tiago e André eram pescadores. Mas é bem possível que outros apóstolos, principalmente o apóstolo João, também tenham trabalhado com a pesca. Inclusive, parece que Zebedeu, o pai de Tiago e João, tinha um tipo de companhia de pesca que provavelmente se ocupava de vender pescados em Jerusalém. Isso é o que podemos inferir a partir de Marcos capítulo 1, entre os versículos 19 e 20, onde o texto bíblico diz: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Mas depois do chamado para o serviço no ministério em tempo integral pelo Senhor Jesus, a principal ocupação desses discípulos passou a ser a pesca de homens. E aqui logo vem à mente aquele conhecido chamado de Jesus: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Mas por que tantas pessoas estavam envolvidas com a pesca no contexto bíblico? Bom, obviamente, o que favorecia muito o exercício dessa profissão era a abundância de bons lugares para a pesca naquela região. Havia, por exemplo, o Mar da Galileia, o Rio Jordão e vários canais próximos da costa do Mar Mediterrâneo. De acordo com os relatos bíblicos, os apóstolos de Jesus, por exemplo, eram pescadores no Mar da Galileia. E naquele tempo, os pescadores profissionais usavam 2 tipos de rede: a rede de arremesso e a rede de arrasto. A pesca com a rede de arrasto dependia de 2 barcos que arrastavam a rede. Esse tipo de pesca acontecia normalmente à noite. Já a pesca com rede de arremesso acontecia durante o dia. E além de pescar, os pescadores também tinham outros afazeres, como as manutenções nos barcos e nas redes, bem como separar, limpar, salgar e vender os peixes. O apóstolo Mateus é outro discípulo que também teve sua profissão registrada nas Escrituras. A Bíblia diz que Mateus era um publicano. Mas o que eram os publicanos? Os publicanos eram coletores de impostos e taxas alfandegárias que trabalhavam para contratadores romanos. Esses profissionais eram odiados pelos judeus, que os consideravam corruptos e traidores dos próprios irmãos. Já sobre Bartolomeu, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Judas o Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes,
nada se sabe sobre suas profissões. Até mesmo sobre Matias, o substituto de Judas Iscariotes no colégio apostólico, não há qualquer informação sobre sua ocupação profissional. E por fim, sobre o apóstolo Paulo, que foi o último dos apóstolos, inclusive tendo sido escolhido fora do tempo, isto é, após o término do ministério terreno de Jesus, é dito que a ocupação que ele costumava exercer para se sustentar durante seu ministério itinerante era a fabricação de tendas. Os 3 primeiros versículos do capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos falam exatamente sobre isso, onde nós lemos: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Naquele tempo, geralmente as tendas eram fabricadas com couro de cabras e camelos, e incluía o uso de teares para tecer o pano a ser utilizado. E para terminar, podemos falar aqui também sobre Lucas, o autor do 3º Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos. Embora não fosse um apóstolo, o evangelista Lucas é outro personagem importante que teve sua profissão revelada no Novo Testamento. O texto bíblico diz que Lucas era um médico, e Paulo o chama de o médico amado em sua carta aos Colossenses. Parece que Lucas combinava suas obrigações como médico e também o seu compromisso com a obra do Senhor. Ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e esteve junto do apóstolo, até mesmo em suas prisões e quando ele escreveu várias de suas cartas. Nesse sentido, é muito provável que Lucas tenha dado suporte médico a Paulo em suas muitas aflições físicas enquanto pregava o evangelho pelo Império Romano. Além disso, todo o preparo intelectual de Lucas foi aplicado nos 2 livros que ele escreveu no Novo Testamento. Ele escreveu suas obras com uma linguagem mais culta e, embora tenha sido testemunha ocular de vários eventos bíblicos nos primeiros anos da igreja primitiva, ele também fez um trabalho muito bom de pesquisa e organização das fontes daqueles acontecimentos que ele não presenciou, sobretudo durante o período do ministério terreno de Jesus. E como médico, entre os evangelistas, Lucas é aquele que fornece as descrições mais detalhadas das narrativas que envolvem a cura de alguma enfermidade no Novo Testamento. E você, gostou de saber mais sobre as profissões dos apóstolos de Jesus? Então compartilhe este vídeo com mais alguém e deixe o seu comentário dizendo se você já conhecia a profissão de algum apóstolo de Cristo.